Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. E vamos aqui para mais uma transmissão e mais um esclarecimento bíblico. Irei falar a respeito da tradição, do que a Igreja Católica chama de tradição oral, que eles defendem como sendo palavra de Deus paralelamente às Escrituras, de modo paralelo às Escrituras. E a Igreja Católica defende que a tradição é defendida nos textos das Escrituras. Então, cita alguns textos que falam sobre a tradição. Então, nós iremos analisar que tradição é essa. Portanto, amados irmãos e irmãs, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que diz: Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, baseado aqui nessa passagem, a Igreja Católica defende que há dois modos de transmissão da palavra de Deus, ou seja, a transmissão oral, através da pregação, e a transmissão através da palavra escrita. Mas nós vamos entender aqui. Primeiro que tudo, eu já tinha dito em vídeos anteriores que um texto sem contexto é um pretexto para mais uma heresia. Então não podemos aqui isolar o texto. De que tradição o apóstolo Paulo estava falando aqui? Será que ele estava falando de uma tradição eclesiástica desenvolvida posteriormente de acordo com os raciocínios e filosofias dos pais da igreja? Claro que não se tratava dessa tradição. Vamos analisar. Primeiro que tudo, vamos começar lendo 2 Tessalonicenses 2, do 13 em diante, que diz: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação em santificação do Espírito e fé da verdade. Aí o versículo 14 diz: Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao versículo 15 diz: Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, que tradição era essa? A pregação do Evangelho. Ou seja, a pregação do Evangelho que estava sendo transmitida ali oralmente. Mas essa mesma pregação do Evangelho, ela foi escrita posteriormente no que hoje nós temos como Bíblia. Então é isso que nós temos que entender. Então, essa tradição que Paulo estava falando é justamente a pregação que hoje está na Bíblia. Não é uma tradição desenvolvida posteriormente pela filosofia ou raciocínio dos pais da igreja. Certo? Então nós estamos entendendo claramente aqui do que Paulo está falando. Paulo está falando a respeito da pregação. Certo? Então, quando ele fala aqui: Estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, ou seja, a transmissão da pregação que eles estavam fazendo, ou seja, por epístola nossa, ou seja, já o que eles haviam escritos e que a igreja estava recebendo como palavra de Deus. É isso, justamente isso. Então toda essa tradição, toda essa palavra de Deus é o que hoje está nas Escrituras. Agora, as tradições desenvolvidas posteriormente, de acordo com as filosofias humanas, é reprovada. Essas tradições são reprovadas pela palavra de Deus. Então vamos olhar aqui. Quero que nesse momento vocês abram a Bíblia de vocês em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses 2, versículo 8, que diz: Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha aí, meus amados irmãos e irmãs. Então, toda aquela tradição que contraria a palavra de Deus, ela deve ser rejeitada. E quando nós vamos analisar essa tradição desenvolvida posteriormente pela Igreja Católica Romana, ela entra em contradição com os demais textos das Sagradas Escrituras. Por exemplo, a doutrina do purgatório, ela não pode ser fundamentada biblicamente. É um exemplo.
A doutrina, por exemplo, da Imaculada Conceição de Maria, ela não pode ser fundamentada biblicamente. A doutrina da Assunção de Maria, ela não pode ser fundamentada biblicamente. Então nós vamos, a doutrina, por exemplo, da adoração ou veneração aos santos, ela não pode ser fundamentada na Bíblia. A doutrina da oração pelos mortos, ela não pode ser fundamentada na Bíblia, a não ser em escritos apócrifos. Certo? Então, quando analisamos essa tradição desenvolvida posteriormente pela filosofia e raciocínio dos chamados pais da igreja, contraria completamente aquilo que diz a Sagrada Escritura. Não rejeitamos de tudo aquilo que os pais da igreja disseram, mas rejeitamos aquilo que contradiz a Sagrada Escritura. Certo? Então, lembrando que sempre Jesus priorizou e enfatizou a palavra de Deus acima das tradições humanas. Então, quero mais aqui uma vez enfatizar que vocês abram a Bíblia de vocês em Mateus capítulo 15, Mateus capítulo 15, versículo 2. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Então veja, que Jesus estava aqui repreendendo os líderes religiosos da sua época, que colocavam as suas regras e tradições criadas por eles mesmos acima da palavra de Deus. E Jesus sempre enfatizou a palavra de Deus, certo? Então, mais uma vez aqui, para mostrar como Paulo fala sempre, ele faz a ênfase da Sagrada Escritura. Quando vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 15, ele diz aqui, 1 Coríntios 15, do 3 em diante, ele diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou